Amém. Ter sabedoria faz diferença para viver, né? Escolaridade, muitas vezes não. Quantas pessoas têm escolaridade e não têm sucesso na vida? Mas sabedoria faz diferença, independente do momento em que nós estivermos, sabedoria é aquela dose que faz a diferença para viver, para conviver, para aproveitar as oportunidades que a vida passa por nós, e de uma forma saudável, equilibrada. Então, sabedoria faz a diferença, principalmente para que a gente atravesse essa vida em paz com Deus, para que a gente tenha Deus como nosso ajudador, mas muito mais, que a gente tenha oportunidade de servi-lo, que a gente tenha oportunidade de segui-lo, para que a gente tenha oportunidade de viver os projetos de Deus, que são divinos, portanto, são muito melhores do que os nossos projetos. E foi assim que o apóstolo Paulo, um homem de Deus, ele desejou para os colossenses, era aquele povo, aquela igreja, e eles eram pessoas que tinham um coração recém-chegado para Deus, eles eram novos na fé. E Paulo disse assim no livro de Colossenses, no verso de 1 a 10. Por essa razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que pedido bom, né? Ele diz aqui, conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e inteligência espiritual. Quem fala isso é um homem íntimo de Deus, é Paulo. E Paulo deseja o melhor para esses novos na fé. Então, conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e inteligência. 3 coisas que fazem diferença. Mas, muitas vezes, a gente não discerne, a gente não consegue saber como é que essas 3 coisas se aplicam na nossa vida hoje. Isso não é difícil, porque a própria palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 8, ela deixa um exemplo muito claro para a gente. E é o exemplo de Filipe. Filipe encontra com uma pessoa, e esse encontro de Filipe com um homem da Etiópia, um etíope, faz a diferença. Ali é um exemplo muito claro do que é vontade de Deus, do que é sabedoria e do que é inteligência espiritual. Porque se a gente sabe a vontade de Deus, mas se a gente não atua inteligentemente, ou seja, não atua com a própria sabedoria de Deus, se a gente não reage correspondendo com o próprio conhecimento de Deus, a gente corre o risco de errar. Porque fazer as coisas à nossa moda não é obedecer a Deus. Obedecer a Deus é fazer as coisas ao jeito, na forma que Deus deseja. Então, conhecer a vontade de Deus faz diferença. Ter sabedoria é escolher obedecê-lo. E inteligência espiritual é escolher a melhor maneira de obedecer a Deus. Por que a melhor maneira? Porque tudo tem uma melhor maneira, e a melhor maneira é seguir rigidamente aquilo que Deus diz, ou seja, passo a passo, como ele diz, porque Deus é divino e ele tem a melhor opção. E já que ele enxerga todas as coisas, ele enxerga mais que a gente. Então, vamos ver o exemplo aqui. O exemplo é no livro de Atos, capítulo 8, no verso 26. Nesse verso 26, nós temos um exemplo, porque Filipe, ele já é um homem que busca Deus. É um homem que a palavra de Deus diz que ele é cheio do Espírito Santo. E no capítulo
no capítulo anterior, no mesmo capítulo, no verso 3, diz que ele era um homem, no verso 7, aliás, diz que ele era um homem que seguia ao Senhor e que ele fazia milagres. Ele era cheio do poder de Deus, o poder de Deus era com ele. Então, ele era um homem fiel a Deus. Diz também que ele era um homem desprovido, que ele tinha atitudes. E que atitude inteligente, espiritual, mostra isso? Ele obedecia a Deus. A palavra de Deus diz no capítulo 11, no verso 30, portanto, muitos anos antes até do próprio Filipe nascer, diz que aquele que ganha almas é sábio. Então, aquela pessoa que leva a palavra de Deus a outros é uma pessoa sábia, é uma pessoa que tem misericórdia dos outros, porque ela leva o melhor dessa terra, que é o conhecimento de Deus, para outro. Então, ela serve ao próximo com a sabedoria divina. Ela apresenta Deus a quem não o conhece. Esse é Filipe, o evangelista Filipe, que está desempenhando essa tarefa, ele está levando a boa nova. E o interessante é que há uma perseguição nesse lugar onde ele está. E ali em Jerusalém, depois da ressurreição de Cristo, o próprio Saulo perseguia a igreja de Cristo, ou seja, aqueles que seguiam Jesus, a ponto de matar, de apedrejar. E recentemente Estevão, um grande servo do Senhor, havia falecido apedrejado justamente por declarar essa fé em Cristo Jesus. Então, aquelas pessoas que não aceitavam, não compreendiam, essas pessoas maltratavam a esse ponto. O Estevão faleceu. E Filipe vai para Samaria. E essa é uma atitude inteligente, uma atitude sábia, porque não só ele sai da confusão que está acontecendo em Jerusalém, como ele também vai para outro lugar onde Jesus disse que deveríamos ir. A palavra de Deus, quando Jesus está se despedindo do mundo, né? Ele está subindo aos céus, ele disse que deveriam levar a palavra em Jerusalém, mas deveriam levar a palavra em Samaria e até os confins da terra, ou seja, até os limites das terras. E foi o que Filipe fez. Filipe sai ali daquela região da Judéia, vai para Samaria. E em Samaria acontecem muitos milagres, mas ele está obedecendo a um chamado de Deus. Então, obedecer ao chamado de Deus é uma atitude sábia, é conhecer o desejo de Deus. O desejo de Deus é a ordem de Jesus. Se Jesus disse, vá a Samaria, então nós já podemos ver que Filipe está usando do propósito, do conhecimento que Deus deu, da vontade, do propósito de Deus. E ele vai sabiamente, porque ele vai levar a palavra de Deus a outras pessoas, vai ganhar almas para Cristo. E também ele vai de uma forma inteligente, inteligência espiritual. Por que nós dizemos isso? Porque um anjo se apresenta para Filipe e diz, levanta-te e vai pelo caminho, desce para Gaza, e vai porque o caminho está deserto. Alguns comentaristas dizem que essa expressão deserto significa meio-dia, horário mais quente, em que ninguém fica por aí passeando no horário mais quente, mas não se pode afirmar com precisão. Então, Filipe vai porque está deserto, ou seja, ele segue uma orientação divina que é a inteligência espiritual. Se tem gente perseguindo, o que você tem que fazer? Escolher um caminho que não tenha gente perseguindo. E as estradas romanas eram estradas que estavam amplamente vigiadas, porque esse é o período em que o governo romano tem autoridade sobre vigilância sobre essas regiões, sobre esses lugares. Mas Deus diz, através do anjo, que aquele caminho é seguro, que aquele caminho está deserto. Se o caminho está deserto, o que parece? Parece apenas que
Filipe vai seguir uma rota. Aqui não está dito para que ele vá evangelizar, mas ele já tem esse propósito, ele já tem natural desejo de obedecer a Deus. Tanto é que ele estava fazendo isso na Judéia e em Samaria. Agora, Filipe vai pela cidade, vai pelo caminho. E quando ele vai pelo caminho, ele encontra uma figura inusitada. Ele encontra alguém que vem de Jerusalém, vem do templo da adoração a Deus, ao Deus a que ele serve também. E esse homem tem um rolo. Ele tem a palavra de Deus na mão. Não é qualquer pessoa que tem um rolo na mão. Principalmente porque ele é um etíope. Ele não é um judeu. Então, ele é uma pessoa diferente. Ele é um gentio. É alguém que naturalmente não estaria interessado em ler a palavra de Deus. Mas Filipe encontra esse homem. E, de novo, ele obedece, porque ele escuta outra vez a orientação. Achega-te, junta-te a ele. Só que Filipe está a pé e este homem está dentro, né, de um transporte. E, para isso, Filipe vai ter que correr, vai ter que fazer um pouco de esforço. Mas a palavra de Deus diz isso, que o reino de Deus é tomado por esforço, ou seja, a gente precisa fazer esforço para cumprir a palavra de Deus. Então, Filipe, que já tinha o propósito de Deus, agora ele já percebeu. Achega-te, ajunta-te. Isso não era dificuldade para Filipe, porque o propósito de Filipe já era servir ao Senhor e dividir o conhecimento de Deus com outras pessoas. Então, ele se aproxima, ele teve que correr, ele teve que ouvir a orientação e ele tomou a iniciativa. O anjo disse, achega-te e junta-te a ele. Mas Filipe toma a iniciativa para se juntar. Que interessante, que rapidez, que obediência, que sabedoria. Mas o que parece é que essa atitude é meio cansativa, né? Uma atitude com um propósito diferente. Lá em Samaria, muita gente estava aceitando Jesus, estava ouvindo e vendo os milagres que o próprio Filipe fazia. Mas agora, ele tem uma pessoa dentro desse transporte e ele precisa se aproximar. Deus tem propósito, até com quem parece distante, até com quem parece diferente, mas estava interessado na palavra. Ele era de outra nação e ia para outro país, mas ele tinha a palavra na mão, sabe? Quando ele estava sozinho dentro desse transporte. Quando às vezes a gente está sozinho, com a palavra de Deus na mão, e a gente nem faz parte ainda de grupo nenhum, a gente pensa, Deus não vai falar comigo igual fala com eles. Não pense assim, porque o nosso Deus é aquele que enxerga. A Bíblia diz que prescruta, que sonda os corações, e Deus tudo vê. E Deus preparou o Filipe, evangelista, uma pessoa treinada para explicar, conhecedor da palavra. Era um homem sábio, conhecedor da palavra. Porque quem conhece a palavra é a sabedoria, então tem sabedoria. E ele se aproxima, ele pergunta e ele parte para a atividade. E o interessante é que esse etíope diz, mas como é que eu poderia saber se ninguém me explica? Ele perguntou, você entende o que lê? E o etíope diz, como eu poderia saber se ninguém me explica? E então Filipe se dispõe. E quando Filipe se dispõe, ele mostra o que estava lendo. Ele estava lendo o Antigo Testamento, um trecho da Bíblia. E esse trecho falava a respeito de Jesus, mas ele não compreendia. E ele então disse, ele respondeu, rogo-te de quem esse profeta está falando. Ou seja, ele estava lendo, mas ele não entendia de quem o profeta Isaías, que ele estava lendo, falava. E olha que interessante a resposta de Filipe. Filipe disse, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Filipe
pegou, tornou aquele conhecimento que ele, aquele desconhecimento que ele tinha, ali de Isaías, e traduziu, explicando que era Jesus, que estava sendo anunciado, profetizado, muitos anos antes daquele momento ali. É assim o propósito de Deus. Ele vem muitos anos antes da minha existência e da sua. E muitas vezes a gente pensa que a gente não tem propósito nesse dia, nessa hora, nesse lugar, no meio desses problemas, não é? A gente pensa que só a gente que está se vendo, mas eu quero te dizer hoje que Deus está te vendo e não é agora nem hoje, porque está acontecendo tudo isso, não. Deus está te vendo porque Ele é eterno. Ele, desde o início do mundo, Ele sabia que hoje eu e você passaríamos por essa situação. Hoje, eu e você, como nós estamos nos sentindo? Qual é a nossa frustração? Qual é a nossa alegria? Esse é o nosso Deus. É o Deus que tem onisciência, é o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que conforta, que consola. Mas Ele tem nome. E Filipe disse isso. Este é Jesus. A pergunta é: será que eu e você também conseguimos reconhecer Jesus naquilo que estamos lendo na palavra? Conhecemos e entendemos que esse Jesus está aqui hoje, agora. Algumas vezes a gente tem dificuldade. Mas aquela oração que o apóstolo Paulo fez aos Colossenses era que houvesse conhecimento do propósito de Deus, da vontade de Deus, tivesse sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência espiritual, discernimento, é quando a gente sabe o que é para fazer e faz. É quando a gente percebe aquilo que Deus deseja e a gente segue exatamente como Deus diz, porque isso sim é prosperidade. E a palavra de Deus disse, ali naquele trecho, né, tudo foi muito bem colocado por Filipe. E quando Filipe fala de todas essas coisas, chega a um ponto a conversa em que eles estavam caminhando, diz o verso 36 do livro de Atos 8, diz que indo eles pelo caminho e chegaram ao pé de alguma água, e disse então o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. Olha que interessante. Isso é inteligência espiritual. É quando a gente conhece a vontade de Deus, quando a gente recebe a palavra de Deus, adquire a sabedoria de Deus e com prontidão executa. Então, Filipe, aquele homem pronto a ouvir a orientação de Deus, a se deslocar de um lugar para outro por orientação de Deus, para esclarecer a uma pessoa. Isso é propósito, é amor de Deus com esta uma pessoa. Do mesmo jeito que Deus estava tendo amor por muitas pessoas lá em Samaria, quando Filipe estava falando a muitas pessoas. O Deus de amor, o Deus de bondade, é assim. Esse Deus amoroso toca. E quando ele toca, é bom que nós tenhamos inteligência espiritual, que a gente reconheça e que a gente reaja. E foi assim com esse etíope. Esse etíope, que também era eunuco, ele diz, mas se tudo isso está acontecendo e o sinal de arrependimento é que eu me batize, então vamos aproveitar. Mas onde ele estava mesmo? Ele estava numa viagem. Eu não sei como é que você está agora, ouvindo esse vídeo, assistindo esse culto, e que situação você está passando, se você está entrando pelo aeroporto, se você está saindo, né? Se você está aguardando um voo, se você está numa rodoviária, se você está num ponto de ônibus, mas ainda que você esteja em trânsito, Deus tem propósito com você. Deus ama você. Mas e nós? Estamos também querendo desfrutar desse propósito? Estamos querendo corresponder ao propósito de Deus? O etíope, ou seja, aquela pessoa de outra nação, encontrou Filipe e encontrou em Filipe a interpretação da palavra de Deus. Quando nós, o nosso coração,
está aberto e querendo entender e ouvir, não pense que isso é uma questão apenas humana e racional. Deus levanta pessoas, homens, mulheres. Deus mesmo move do seu povo aquele esclarecimento que você precisa. E quantas vezes Deus nem vai mover ninguém, Ele próprio vai te esclarecer, Ele próprio vai te guiar. Quantas vezes a gente tem sonhos, né? Sonhos necessários, sonhos que o Senhor mesmo está nos orientando. Eu achei muito interessante essa noite, porque eu sonhei que estava sonhando. E enquanto eu sonhei que estava sonhando, Deus me dizia que naquele sonho que eu deveria esclarecer um texto, a palavra do texto e com a pessoa que eu deveria tirar a dúvida. Que interessante, né? Com um professor. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nos orienta. Então, não se perca, não se frustre. Esse é o nosso Deus que sabe do seu coração, sabe das suas intenções e até te desperta para aquilo que você não está percebendo. O interessante, no meu caso, é que eu não estava atenta àquele trecho daquele versículo, não é? E Deus me chamou a atenção. O que será que Deus está chamando a sua atenção hoje? Deus também quer falar com você hoje, mas é preciso que você tenha uma prontidão, que você tenha uma rapidez de desejar se levantar e sair. E algumas vezes parece que a gente está atado, né? Parece que a gente está assim, envolvido, sem condições de se mexer. Mas é necessário que a gente corresponda. Deus sabia das limitações do etíope. Ele não compreendia, mas Deus levou lá de Samaria até aquela estrada deserta, no momento que parecia que não tinha ninguém, que ali agora ninguém ia poder esclarecer. Deus esclareceu. Eu não sei onde você está, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei: o Deus a quem eu sirvo ama a mim e ama você. O Deus a quem te criou, criou a mim e criou a você. Esse Deus é o Deus que dá sabedoria, é o Deus do conhecimento, é o Senhor dos senhores, e Ele hoje está aqui, disponível para falar com você. E a atitude é a mesma. A atitude é a gente demonstrar que deseja. E quando o eunuco encontrou com Filipe, a atitude que ele precisava tomar era demonstrar esse arrependimento através do batismo. E então foi o que ele fez. Mas a palavra de Deus é muito clara: quando o nosso coração conhece o que nós devemos fazer, é necessário que se faça. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, conheça a vontade de Deus, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia e você vai saber aquilo que se deve fazer e aquilo que não vale a pena. Isso é sabedoria. E não, você não vai ficar sem exemplos, não são coisas abstratas nem pensamentos filosóficos. São coisas práticas, porque Deus deixou Jesus conosco na terra, e o registro da sua permanência como um exemplo prático de como é que nós devemos proceder. Por isso a gente lê e reflete tanto sobre a palavra de Deus, o exemplo de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que Ele é Senhor, que Ele veio ao mundo, Ele morreu, Ele ressuscitou, para que eu e você tivéssemos a liberdade de estarmos perto de Deus, sermos amados, desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor nos deu, mas também para nós nos curvarmos diante dele, recebermos o seu perdão. E isso se faz quando o nosso coração se arrepende, quando a gente pede perdão e permite que Deus governe a nossa vida. Então, vamos orar? Vamos orar pedindo ao Senhor que a gente tenha sabedoria, que a gente conheça o propósito da vontade de Deus e que a gente tenha inteligência espiritual, prontidão, discernimento para agir conforme Ele deseja, arrependendo, pedindo perdão e recebendo a presença de Deus na nossa vida através do Espírito Santo. Vamos orar.
Senhor, eu quero te agradecer, porque tu és o Senhor Todo-Poderoso, que nos ama, que nessa noite deseja para nós que nós alcancemos o teu propósito, que tem um rumo para nós. O Senhor é o Deus que nos livra de questões, de dúvidas. Senhor, ainda que estejamos sozinhos, numa terra distante, numa estrada, Senhor, sem esperança, num deserto, como estava o etíope nessa história. E eu quero te pedir que todos quantos estão ouvindo essa palavra, Senhor, que o nosso coração se curve, que o Senhor receba o nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento por tantas decisões e quantas vezes indecisões, quantas vezes prorrogações, procrastinações, atrasos. Eu quero te pedir em nome de Jesus, dá-nos a prontidão, dá-nos da sabedoria, mas também da inteligência espiritual, atitude, em nome de Jesus, que nesse tempo, nesse dia e nessa hora, o teu povo receba de ti o perdão, em nome de Jesus, e receba a alegria, porque o Senhor tem alegria para viver. E é isso que eu te peço, não dessa alegria passageira, mas alegria eterna, essa que cuida de nós aqui na terra, e quando nós passarmos daqui, a hora que o Senhor desejar nos levar, estaremos contigo na eternidade. Por isso, em nome de Jesus, vem cuidar hoje das nossas dificuldades, mas em nome de Jesus, que a sabedoria de nos curvarmos diante de Ti, reconhecermos que só Jesus salva, isso esteja muito claro na nossa vida. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Leia